É uma história sobre segundas chances. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. O Rato Deve Morrer, The Rat Must Die, foi a 186ª tira dominical do Fantasma. Trouxe texto de Tony DePaul e arte de Jeff Weigel. Um detalhe importante é que essa foi a primeira história do Fantasma que Jeff Weigel, o atual artista dominical do personagem, foi a primeira história que ele desenhou do início ao fim. A história anterior, que era O Fantasma Está em Toda Parte, o Jeff Weigel assumiu mais ou menos no meio da história. Então essa é uma história importante porque marca definitivamente a entrada de Jeff Weigel para o universo do espírito que anda. A aventura começa no interior da prisão de Bonesby, a principal prisão de Bangala, uma prisão de segurança máxima onde estão os seus mais perigosos criminosos. Desde a primeira vez que Bonesby apareceu nas histórias do Fantasma, na tira O Mercado de Escravos de Mucar, nós temos tido algumas coisas bem interessantes sobre essa prisão. A gente descobre inclusive que era uma antiga fortaleza colonial. É bem interessante assim os caminhos que essa prisão tem, e é curioso notar que o Fantasma é uma figura que conhece alguns segredos de Bonesby que mais ninguém conhece. Ele entra e sai dessa prisão com muita facilidade. Como eu disse, a história começa dentro de Bonesby com esse criminoso conhecido como o Rato, é o único nome que lhe é dado durante toda a história, em que ele começa dizendo que ele está para sair de Bonesby, porque ele vai fazer um acordo, ele oferece um acordo ao diretor da prisão, dizendo o seguinte: olha, eu entrego o meu antigo parceiro de crimes e em troca vocês me dão a liberdade. E ele está fazendo isso porque o parceiro dele tinha prometido tirar ele de lá e ele continua preso, apodrecendo. O diretor cai na gargalhada com a proposta do Rato. Ele acha que aquela proposta é absurda, uma troca de prisioneiros. Isso não existe no sistema legal. A gente percebe que o Rato não entende bem como funciona a lei. Acontece que a conversa do Rato com o diretor não foi ouvida apenas entre aqueles que estavam na sala do diretor. A notícia vaza. Alguns criminosos começam a falar sobre o que aconteceu e a notícia chega aos ouvidos do seu companheiro de crimes, que dá uma ordem: o Rato deve morrer. Para a sorte do Rato, um outro detento, já bem idoso que está em Bonesby, também ouviu a conversa e ele começa a se lembrar do homem que o mandou para Bonesby. Ele começa a se lembrar do homem que o mandou para Bonesby com uma eterna marca da caveira no queixo. E ele resolve enviar uma carta para a Caixa Postal 7, para o tal Walker, pois sabia-se, todo mundo sabe, que para contactar o fantasma você tem que escrever para a Caixa Postal 7 em Bangala para este senhor Walker. E ele conta o que está acontecendo. A sorte do Rato parece sem limites, pois na mesma noite em que um guarda corrupto deu uma faca para um outro detento ir lá e dar cabo do Rato, chega a Bonesby uma certa figura trajada de roxo e oculta nas sombras. E aí é interessante porque o fantasma entra na cela do Rato, deixa ele lá desacordado e assume o seu lugar para pegar o bandido que o ia matar e também o guarda que estava envolvido naquilo, aquele guarda corrupto. É uma sequência realmente muito bacana, porque a gente percebe que o fantasma realmente é duro com os duros, é violento com os violentos, seja ele bandidos com ou sem uniforme. E aí o fantasma vai até o Rato e diz: a oferta que você fez ao diretor, eu fico com ela. E aí é interessante porque o Rato fala: legal, você fica com ele, eu fico livre. O fantasma: não, você ainda vai voltar para a prisão, você vai voltar para Bonesby, tá? E vai terminar de cumprir a sua pena. Provavelmente você vai receber algum tipo de indulto, mas você vai voltar para cá. Aí tem uma cena ótima, né? Porque quando eles estão para sair, o fantasma vira pro Rato e fala assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, você vai querer me dar um soco em algum momento, tá? Espere até a gente estar lá fora, porque se você fizer isso aqui, os guardas vão levar você de volta para a cela logo, tá? E eu já vou estar longe quando isso acontecer.
É muito interessante que o rato fala, cara, eu acredito no que ele tá falando, né? E aí tem início uma caminhada muito interessante do fantasma com o rato. O fantasma bota uma venda no rato e diz, olha, não tire, se você tirar a venda em algum momento, eu deixo você aqui. E eles começam a caminhar pelos corredores de Bonsby, e o fantasma vai entrando em alguns lugares pouco usados, como por exemplo o antigo necrotério de Bonsby. É lá que o fantasma destrava um determinado mecanismo e consegue abrir uma passagem secreta. E, gente, é fantástico porque você percebe assim, a crueza da história, né? O fantasma está muito seco aqui com o rato, afinal de contas é um criminoso. Eles vão caminhando, o rato tem momentos que se apavora porque começa a sentir cheiro de formol. Depois ele vai sentir o cheiro do esgoto, ele começa, não, peraí, se você é o fantasma, você não tá me levando pro submundo, você não tá me levando pro inferno. Ele tem medo, assim, a lenda do fantasma funciona muito bem essa noite. E aí vem, assim, uma elucidação muito bacana, porque várias histórias do fantasma já tinham mostrado o fantasma entrando e saindo de Bonsby, mas a gente nunca tinha visto o caminho que ele faz quando ele entra e sai de Bonsby. Não é realmente um caminho que qualquer pessoa consiga fazer. Não é. É um caminho que a pessoa tem que saber exatamente em qual túnel entrar, onde pisar, qual maçaneta mover. É maravilhosa essa história, gente. Sem contar que o sujeito ainda corre o risco de ser comido por um crocodilo se ele não souber onde pisa. Quando já estão do lado de fora, o fantasma, que tinha levado um cavalo também para o rato, diz, agora é você quem vai guiar. E eles tomam o rumo exatamente de onde? Ródia. Gente, esse país que faz fronteira com Bengala é uma eterna fonte de problemas. Parece que tudo de ruim tá lá em Ródia. E aí nós temos um momento em que o rato tenta dar o soco no fantasma, o qual o fantasma tinha avisado. E, gente, a coisa não acaba bem pro rato. A coisa não acaba nada bem pro rato. O fantasma dá-lhe uns bons 2 murros na boca do estômago, afinal de contas ele não queria o cara desacordado, e eu falei, não, tá bom, e ele percebe, né, o rato percebe, nossa, esse cara é mais durão do que eu, sabe, caramba, como é que pode um negócio desse, né, porque esse primeiro soco, inclusive, o rato, ele não chega nem a acertar o soco no fantasma, o fantasma tava de costas para ele e se esquiva na mesma hora. É realmente uma sequência muito bacana. Tem uma cena que acontece mais adiante em que eles estão andando pela mata e de repente uma cobra Boomslang, uma cobra muito venenosa, né? Ela cai em cima do rato e o rato pensa, pronto, eu vou morrer, e o fantasma vai lá e salva ele com um tiro certeiro que mostra não apenas a sua habilidade, mas também a sua velocidade. É uma sequência muito legal. E aí nós temos um momento muito tocante, que é quando o rato e o fantasma, nesse caminho, eles acabam conversando. O rato puxa a conversa e diz assim, poxa, mas por que você faz isso? Porque você, com um cara como você, durão como você, forte, habilidoso, você podia mandar em todo mundo, e você tá aí se preocupando em ajudar os outros, em fazer o que é certo, você é tipo um herói. Os heróis não acabam bem. Só que o rato fala, alguém bateu muito em você, né? Você e eu somos iguais nisso. A gente apanhou muito. E nós temos assim um flash da infância do rato, né? Dele tem uma cena dele bebê chorando e um homem ao fundo espancando uma mulher, o cara com uma garrafa. A gente percebe que o rato teve uma vida que o levou ao crime, e isso é muito interessante porque acaba sendo uma história que ele não justifica o porquê do cara ser um criminoso, mas ele explica. A gente vê aqui uma questão social interessante de como famílias desajustadas podem, não necessariamente vão, mas podem gerar pessoas desequilibradas, criminosos, delinquentes, que não veem outra saída. Muito interessante trazer essa discussão para o mundo do fantasma, né? O fantasma se lembra de como ele teve um pai amoroso, um pai que o criou com muito amor, com muito carinho, que o ensinou a sobreviver, mas que nunca foi um homem violento. E aí, nessa conversa, mais uma vez, o Nômade fala que ele não vai voltar. E o fantasma diz, não, você vai voltar para Bonsby. Você vai voltar até com alguns anos a menos, a gente vai interceder por você, mas você vai voltar.
E o Nômade diz: você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer para não voltar para lá. Antes de eu continuar, deixa eu avisar uma coisa. Se você ainda não leu essa história, eu vou dar agora alguns spoilers. Então vou te dizer uma coisa. Pausa o vídeo e vai lá no blog Fantasma Brasil. Eu vou botar o link direto aqui na descrição, onde você tem essa história na íntegra, traduzida pela nossa equipe. É só você entrar lá, faz o download gratuito, lê a história, ela está no formato CBR, você vai precisar de um programa específico, mas vai lá, lê essa história e depois volta aqui sem susto. Quando eles chegam lá na prisão desse criminoso, o fantasma chega a amarrar o rato para deixar ele lá enquanto ele vai buscar o parceiro do sujeito. Só que o rato fala: olha, você vai precisar de mim, eu conheço a casa, coisa e tal. E o fantasma resolve dar um voto de confiança. É quando o rato traiçoeiramente ataca o fantasma por trás e dá-lhe um murro com toda a sua força, esperando nocauteá-lo. Mas o fantasma se vira e parte para cima do rato, e o rato fica: caramba, eu acertei ele com o soco mais forte que eu tenho e o cara não cai, esse sujeito não é desse mundo. E aí o fantasma deixa o rato lá desacordado e com uma bela marca da caveira para contar a história. Conforme o fantasma vai entrando, ele vai vendo como aquele cara se achava realmente acima da lei, porque não tem guardas na porta, os guardas estão todos, segurança está toda lá dentro, os caras estão vendo jogo de futebol, o cara lá, o criminoso, o chefão, tá numa banheira com umas mulheres, aquela coisa, e o fantasma vai fazendo o serviço dele. Tem uma cena ótima que tem um cara que sai para fazer uma vitamina, né? Aí o cara tá lá fazendo a vitamina, quando ele termina de fazer, o fantasma chega: parece gostoso. Dá-lhe um murro, o cara fica lá desacordado e o fantasma toma a vitamina dele. Eu falo: pô, esse negócio de caminhar à noite com um criminoso dá fome, né? Nós vemos toda a habilidade e força do fantasma sendo mostrada com um dinamismo maravilhoso. A história realmente é muito bacana. As ilustrações do Jeff Weigel estão maravilhosas, sabe? A gente tem um fantasma, ele é muito sólido, ele é muito parrudo, eu sempre digo isso, sabe? Ele é um homem muito forte, né? E aí o bacana é que ele vai derrotando os seguranças e depois vai atrás lá do sujeito lá, o chefe criminoso. Nesse meio tempo ele entra em contato com a patrulha da selva e fala: olha, eu preciso de vocês em tais coordenadas. E aí o coronel Urubu fala, né: não, mas isso aí é em Rhodia, comandante. Ele falou: eu sei que é em Rhodia, vocês vão entrar e sair, vão recolher 7 criminosos sob custódia. E ele prende, ele captura lá o chefão do crime, vai levando ele para fora, fala quem foi que ajudou, fala que foi o rato. E quando eles entram no local onde ele tinha deixado o rato desacordado, o rato, aí a gente vê a força também do rato, né? O rato tinha voltado a si e ataca o fantasma pelas costas com uma pá, dá-lhe com uma pá na cabeça, deixa ele desacordado. E aí num dado momento tem assim um entreveiro entre os dois, porque você ia me trair, você mandou me matar, não sei o quê. Mas a gente é assim, eles acabam se entendendo e eles resolvem que vão dar cabo do fantasma. E aí a gente começa a ver uma mudança no rato, né? O rato fala: poxa, eu vim conversando com ele, eu meio que gosto desse cara, eu ia me sentir esquisito atirando nele. Você mata ele. E o que o cara, né? O que esse amigo dele resolve fazer? Ele resolve, antes de matar o fantasma, ele resolve se divertir. Então ele parte com o carro para cima do espírito que anda, que já está voltando a si. Ele vai com o carro para cima dele. O fantasma consegue pular de lado, mas ele tá meio atordoado, né? E afinal de contas ele tá tendo que lidar com um carro, ele sabe que ele não vai conseguir se desviar para sempre. E aí ele faz uma coisa que talvez algumas pessoas estranhem. Ele pega os seus revólveres e começa a atirar contra o carro de maneira direta. E ele diz: todos os meus ancestrais tiveram momentos desse tipo, em que eles tinham que decidir entre a própria vida e a vida de um criminoso. Esse é um momento que eles fariam igual. Só que o carro, né, tem os vidros filmados, né, aquele vidro fumê escuros, e quando o fantasma atira, o carro não perde o controle. Ele percebe que o carro era um carro inglês. Então ele tem o volante do outro lado, né? E isso foi
quase fatal para o fantasma. O cara consegue pegá-lo em cheio, ainda assim ele se levanta, né? Ele lá bem mal quebrado, bem machucado. O cara pega uma das armas do fantasma, né, que estava no coldre, e o rato fala: olha, esse cara não é fácil de matar não. Tu vê que ele tá levantando, ele vai morrer feito homem, ele vai enfrentar você. E gente, a cena que a gente tem aqui é bárbara, porque o fantasma tá lá, ele tá sem as suas armas de fogo, porque uma caiu, a outra foi tirada do coldre lá pelo criminoso. Ele mete a mão na bota e puxa uma faca, né? E aí o cara fala: não acredito, você vai pegar uma faca, você realmente está falando sério? E aí o barato é que o fantasma vira pro rato e fala assim: você fica aí parado que eu cuido de você depois. E aí vira pro outro cara e fala assim: eu tô te dando a última chance de você largar essa arma. Que herói, né? O cara que não desiste mesmo. E ele ainda fala: dessa vez não tem para-brisa escuro para você se proteger. Nisso, o rato acha a outra arma do fantasma e a toma, e a pega. E aí você tem aquele momento: agora a coisa complicou pro nosso herói. Afinal de contas, ele está com uma faca contra 2 sujeitos armados. E eis que vem a grande surpresa da história. O rato aponta a arma para o seu parceiro de crimes e um dispara no outro. O parceiro do rato morre na mesma hora. O rato ainda tem tempo de devolver as armas para o fantasma, dizendo: você sabe como é que é, né? Você sabe como é que os caras bons terminam. Mas isso não vai acontecer hoje. E é muito bonito que ele diz pro fantasma: se eu pudesse viver a minha vida de novo, talvez eu fosse alguém como você. É uma sensação estranha fazer algo por outra pessoa e não por si mesmo. E ele ainda pede desculpa ao fantasma por ter batido nele com a pá, por ter dado soco nele. O fantasma: não, esquece isso. E aí ele fala: eu te devia uma, irmão. Ele: como assim? Você me tirou de lá. E o rato morre, praticamente nos braços do fantasma. Nesse meio tempo, a patrulha da selva está chegando, o fantasma vê os helicópteros, ele se esconde, se oculta, e a patrulha da selva chega e leva os corpos dos dois. Eles acham estranho, né? Porque, putz, o que será que aconteceu aqui? Levam os outros 5 criminosos presos, os seguranças lá do sujeito, e o fantasma começa o seu caminho de volta para casa. E é interessante que o fantasma vai dizendo, né, que talvez seja efeito, ele tem certeza que teve uma concussão, mas ele fica pensando em como seria agradável ter o rato ali conversando com ele. E aí nós temos a cena corta para a prisão de Bonsby, onde chega o presidente Lamanda Luaga e descobre o que aconteceu, descobre o que estava acontecendo e começa a ouvir as histórias sobre o tal fantasma, na qual todo mundo acredita. Alguns guardas o viram, um guarda corrupto está lá com a marca do fantasma no queixo, e aí é dito lá pelo diretor, né? Esse tal fantasma, seja lá quem ele foi, matou esses 2 sujeitos. E o Lamanda fala: não, meu amigo não faz isso. O que quer que tenha acontecido, tudo bem que eles foram mortos com uma arma do calibre do que ele usa, mas o que quer que tenha acontecido, eu sei que as suas ações são sempre justas. E ele tenta, inclusive, né, dizer assim: diretor, você está colocando a culpa da incompetência, da falta de segurança de Bonsby, afinal de contas já assumiram outras pessoas aqui, inclusive o Chatu, né? Você está colocando a culpa disso numa lenda da selva. É quando vem um sujeito correndo e a gente descobre que o corpo do rato desapareceu. Voltando à Floresta Negra, nós vemos um momento solene. Os principais líderes Bandar carregam o corpo do rato na sua última caminhada. Ele vai ter o seu corpo sepultado no túmulo dos desaparecidos. É uma área que tem na Caverna da Caveira, onde algumas figuras históricas estão sepultadas. Pessoas assim como líderes que desapareceram, grandes heróis e até mesmo um pirata tem o seu descanso eterno no túmulo dos desaparecidos. Um dia a gente fala sobre esse lugar. E é uma coisa assim muito bacana, porque Diana fica se questionando: por que esse homem? Né? E o fantasma fala: é que para mim pareceu errado estar certo sobre o fato de que ele voltaria a Bonsby. O que eu acho muito bacana nessa história é que esse final, né, o rato
meio que tendo a sua redenção ao salvar a vida do fantasma. Me lembra muito uma fala que é atribuída ao Chico Xavier, que diz que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo final. É realmente uma história muito bacana. As ilustrações do Jeff Weigel são muito bonitas. A gente percebe quando vai acompanhando a evolução dele no personagem, como ele tem mudado a maneira dele desenhar os personagens, como ele está realmente cada vez mais se apropriando do fantasma. E aí nós temos essa história com esse final bonito e surpreendente. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais como Facebook, Instagram e agora Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?